O governo Trump indiciou o Raul Castro, que é o irmão do Fidel Castro, né, que ainda está lá na ilha de Cuba, né? Ele foi indiciado por conta de uma acusação de assassinato e conspiração por um avião que foi derrubado perto de Cuba em 1996. Na verdade, ele foi indiciado em abril e o que aconteceu hoje foi o levantamento do segredo desse indiciamento. Tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque isso mostra que o Trump está disposto a resolver o problema de Cuba, né? Lembra, o Trump não pode fazer uma guerra contra Cuba porque ele precisaria de autorização do Congresso. Mas se existe um criminoso em Cuba que é procurado pela justiça americana, tal como ele fez com o Maduro, ele pode sim fazer uma operação para extrair esse criminoso que está lá em Cuba, né? Ou seja, tudo leva a crer que o Trump está planejando fazer a operação com o Raul Castro, retirando ele lá de Cuba e prendendo ele, acusando ele por esse crime. Isso é uma boa notícia, porque indica que o Trump está perto de resolver este problema de Cuba, né? Mas é lógico, não vai ser uma coisa fácil, tá? E, por exemplo, Cuba já declarou uma lei agora autorizando o congelamento de contas e bens da população sem aviso prévio. Quanto mais perto chega do final do regime cubano, meu amigo, mais cruel vai ser a ditadura com a população lá de Cuba, mais cruel vai ser a vida para os habitantes de Cuba. Infelizmente, eles ainda vão sofrer um bocado até Cuba estar livre dessa corja de comunistas que tem por lá, tá? Infelizmente, nessa situação, quem sofre mais é a população. Aconteceu na Rússia quando caiu a União Soviética, aquela coisa toda. Quem sofreu mais do que tudo não foi o Yeltsin, não foi o Putin, não foram os grandes líderes ali da elite soviética, foram as pessoas mais simples que ficaram sem trabalho, que a economia parou de funcionar, que o dinheiro não valia mais nada, que a poupança foi confiscada. Cuba está chegando perto desse ponto, mas infelizmente a ditadura cubana não vai morrer sem roubar mais um pouco a população, né? Ou seja, entenda o que aconteceu aqui. Não é que eles já tenham congelado as contas das pessoas em Cuba, não. Mas emitiram um decreto que permite o governo, a qualquer momento, congelar as contas da população. E sabe por que eles fizeram isso? Eu vou explicar para vocês. Justamente porque os Estados Unidos está apoiando ajudar a população diretamente, sem dar dinheiro para o regime de Cuba. Aí o regime cubano falou, se você ajudar as pessoas, eu vou roubar as pessoas diretamente. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lolita Libertária, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu falei para vocês, a ditadura de Cuba está chegando no prazo de validade, né? O prazo de validade de regimes comunistas é mais ou menos 70 anos, né? A União Soviética começou em 1917, 1920 ali, né? E aí durou até 1990. 90 colapsou a União Soviética, durou aí 70 anos de regime comunista, né? É exatamente o que previa o Mises lá no paper dele, por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Num primeiro momento, a sociedade continua funcionando com base na memória dos preços anteriores, mas à medida que o Estado vai intervindo mais e mais na economia, a economia para de funcionar completamente e a partir daí ela chega num colapso inevitável em algum momento. Aconteceu na União Soviética em 1990, a China só não passou por esse processo porque teve a sacada de liberar a economia, né, com o Deng Xiaoping, né, que acabou com todos os controles na microeconomia, embora o regime comunista continue controlando as grandes empresas e coisa e tal. E em Cuba está se chegando. Cuba tem um modelo muito mais parecido com o soviético do que com o chinês, tá? O regime cubano é de interferência total na economia, de controlar tudo, né? O pessoal gosta de dizer que não tem nenhum desempregado em Cuba, porque eles dão um jeito de botar a pessoa para trabalhar, eles que dizem quem vai trabalhar em quê. Às vezes chega numa padaria em Cuba, tem 3 pessoas paradas sem fazer nada lá. Por quê? Não tem o que fazer, mas o governo mandou, as 3 pessoas são empregadas lá, as 3 têm emprego ali, fica parado olhando um cara do outro. Ou seja, não há a otimização dos recursos escassos. O trabalho das pessoas é um recurso escasso, isso tem que ser otimizado. Para se otimizar isso, você tem um mercado, né? As pessoas que estão sobrando no negócio têm que ser demitidas.
não por maldade para a pessoa, mas justamente porque aquele recurso não é necessário naquela região. E daí a pessoa vai conseguir recurso em outro lugar, né? Esse recurso vai ser útil em outra atividade econômica, em outro ponto da economia, né? Então essa é a beleza do capitalismo, essa é a beleza do livre mercado. Você garante que você está otimizando os recursos, né? Cuba está chegando perto do colapso completo. A gente já está vendo que o governo já não tem dinheiro, o próprio governo está com dificuldade de rolar a economia, falta luz em Cuba. Houve uma época, assim, a eletricidade em Cuba sempre foi precária, tá? Porque ao contrário do resto do mundo que se desenvolveu, que os sistemas elétricos, né, foram se fortalecendo, foram tendo redundâncias e com equipamentos mais modernos e coisa e tal, Cuba continuou com coisas da década de 50, com equipamentos antigos, com coisas antiquadas. Então sempre teve muito problema de energia elétrica em Cuba, mas pelo menos em Havana, que é onde fica a elite cubana, onde os turistas vão muito lá, nos principais hotéis e coisa e tal, era melhor a situação, né? Faltava luz no resto da ilha, mas ali em Havana não, ali em Havana tinha tudo, né? Mas o que está acontecendo agora, meu amigo, é até Havana, tá? É o país inteiro ficando sem luz, né? É uma situação realmente drástica. Como eu falei para vocês, as pessoas têm essa ideia, sempre teve gente fugindo de Cuba, sempre teve gente tentando fugir, ir para Miami, ir para Flórida, ir para outros lugares e coisa e tal, sempre teve isso, né? Mas ultimamente, nos últimos anos, cara, o número de pessoas que fogem de Cuba tem explodido completamente. Por quê? Porque é justamente proporcional ao colapso econômico do país, né? E mais do que isso, antigamente, como você não tinha a informação centralizada, desculpa, não tinha a informação descentralizada, toda a informação que você tinha eram os jornais e redes de televisão e coisa e tal, e evidentemente em Cuba quem controla as redes de televisão e os jornais é o governo cubano, então Cuba fazia questão de dizer que não, que as coisas estão maravilhosas na ilha, o resto do mundo está muito pior do que Cuba, porque Cuba é uma maravilha, Cuba é ótima, Cuba é lindo, e as pessoas lá em Cuba olhavam para a miséria que tinha na rua, para a miséria, para a falta de coisa, e achavam, não, mas o resto do mundo está ruim também, está todo mundo ruim, aqui não é diferente, coisa e tal. O que aconteceu recentemente também lá em Cuba é que o pessoal teve acesso à informação descentralizada, teve acesso a celulares, teve acesso à internet, ainda que muito precário, tá? É muito difícil usar a internet lá em Cuba, tá? Mas o pessoal já teve algum acesso a isso, e com isso as pessoas perceberam que estavam sendo enganadas, né? Como acontece aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, a esquerda era onipresente, ganhava todos os debates aqui, ganhava todas as eleições, exatamente porque transmitia pelas redes de televisão e pelos jornais principais uma imagem distorcida do que era o país, do que era o interesse da população, do que é o resto do mundo, né? Aqui no Brasil ainda se tinha, no Brasil ainda tem Partido Comunista, cara, Partido Comunista com força ainda, o PCdoB tem força, é que é um absurdo, né? Ter Partido Comunista tem um monte de lugar do mundo, mas tipicamente aquele pessoal fringe, igual o Partido Nazista, o pessoal que, né, aqueles malucos que aparece ali, que ninguém dá bola para aquilo. Aqui no Brasil ainda tem gente que leva o comunismo a sério, cara. É impressionante esse tipo de coisa. É um problema realmente que deriva exatamente dessa capacidade que a esquerda teve aqui no Brasil de dominar a academia, dominar os grandes jornais, dominar as grandes redes de televisão, né? Aí lá em Cuba, como agora você tem a informação descentralizada e distribuída, o pessoal está percebendo a roubada que eles estão. Como é que o resto do mundo não é que seja perfeito, né? Tem problemas no mundo inteiro, é lógico, você sair de um país para outro não vai resolver todos os problemas miraculosamente, porque tem problema no mundo inteiro, mas a situação lá em Cuba é muito ruim e o pessoal está correndo atrás de fugir de lá. A ditadura de Cuba agora teve uma reação ao governo americano. A administração Trump ela aumentou as sanções contra Cuba, contra o governo cubano, mas ao mesmo tempo ofereceu ajuda para os cidadãos em Cuba. Só que qual que é a condição que eles colocaram? Não, a gente vai distribuir ajuda através da Igreja Católica. Então o governo americano vai mandar dinheiro, vai mandar comida, vai mandar suprimentos, roupas e não sei o que lá, ajuda humanitária para a Igreja Católica em Cuba, não para o governo. O governo cubano aceita ajuda, mas quer ajuda para o governo. Por quê? Porque o governo vai vender isso para a população, para ganhar dinheiro. É disso que vive todo o governo socialista, de explorar a população, né? Então, essa é a situação. Aí, como está essa briga, a ditadura cubana autorizou esse congelamento de contas. Então, deixar muito claro, não é que tenham congelado as contas dos habitantes de Cuba ainda, tá? Eles autorizaram essa coisa. Por quê? Porque eles estão vendo que os Estados Unidos em breve vai começar a ajudar o povo cubano diretamente, a mandar dinheiro para o povo cubano.
E aí o governo cubano, não, eu tenho que roubar esse pessoal, o dinheiro é para mim, eu que quero roubar as pessoas, o povo que se foda, eu não estou nem aí pro povo. É o que pensa o Lula aqui do Brasil também, né? Aqui, ó, uma resolução do Ministério do Interior de Cuba autoriza o regime a congelar sem aviso prévio contas bancárias e outros ativos financeiros da população e de empresas da ilha. Sendo que, lógico, né, o que eles estão falando aqui é da população em geral, né, porque as empresas grandes que tem na ilha são do próprio pessoal do regime, eles não vão fazer isso com o próprio regime. Né? O texto publicado no Diário Oficial estipula que as autoridades podem ordenar o bloqueio sem demora e sem notificação prévia de fundos e bens ligados a pessoas incluídas em uma lista elaborada pela própria ditadura comunista. Ou seja, se eles entenderem que você está ajudando os Estados Unidos, ou seja, se você está recebendo dinheiro dos Estados Unidos, mesmo que seja uma ajuda humanitária, que o Trump esteja mandando dinheiro para você ajudar você, para você ajudar os vizinhos e coisa e tal, esteja mandando dinheiro para a Igreja Católica, por exemplo, para igrejas na região que possam, né, redistribuir essa coisa para a população, esse dinheiro pode ser congelado para a ditadura cubana que vai ficar com esse dinheiro, porque esse é o interesse deles, né? Aqui, ó. Segundo o artigo 22 da nova resolução, a Direção-Geral de Investigação Criminal do Ministério do Interior ficará encarregada de emitir as ordens de congelamento, enquanto a Direção-Geral de Investigação de Operações Financeiras executará materialmente a medida. O documento especifica a expressão sem demora, significa agir imediatamente ou em poucas horas após uma decisão tomada pelas autoridades cubanas. Além de contas bancárias, o congelamento atinge cheques, títulos, ações, bens móveis, imóveis, ativos virtuais, qualquer outro instrumento ou patrimônio da população. Ou seja, está cobrindo até criptomoeda, porque eles estão vendo que muita gente em Cuba já está cagando para o dinheiro cubano em si e usando criptomoedas, né? Porque, lógico, é muito mais razoável, é muito mais fácil de lidar do que um dinheiro falido de ditaduras. Esse é um ponto interessante também. Como eu falo para vocês, estamos todos caminhando para hiperbitcoinização. Em algum momento, o pessoal vai perceber que dinheiro fiat, dinheiro emitido pelo Estado, não serve para nada. É muito melhor você usar dinheiro eletrônico, dinheiro algorítmico, como o Bitcoin, que é imune a esse controle estatal. Só que, evidentemente, que esse problema é maior em países que fazem mais merda com dinheiro. Por exemplo, Brasil, por exemplo, Cuba, por exemplo, outros países da América Latina. E África também, onde o governo adora imprimir dinheiro sem ter nenhuma consequência, sem ter nenhuma dor, né? Um dos critérios de avaliação expostos no documento para incluir uma pessoa ou entidade na lista é informações policiais ou judiciais de inteligência de qualquer órgão regulador, sem necessariamente envolver um processo criminal. Ou seja, a pessoa não precisa ser acusada formalmente de nada. Se o regime achou que você está errado, ele vai lá e confisca o seu dinheiro, confisca a sua conta corrente, coisa e tal. Aqui, ó, em meio ao agravamento da crise, o Donald Trump diz que está disposto a alcançar um acordo diplomático com o regime cubano. Eles estão negociando, vamos ver se vai sair alguma coisa. Eu acho que não vai sair nada, mas muito em breve a ilha como um todo vai acabar crescendo. Mas eu lembro para vocês, não vai ser fácil, principalmente para o povo cubano. Vão acabar sofrendo ainda um bocado, porque infelizmente essa é a sina de qualquer povo que entra nessa roubada que é o comunismo, né? Eu espero que o Brasil consiga se livrar dessa história, consiga fugir dessa ideia, porque se deixar na mão do Lula, se o Lula ganhar de novo a eleição esse ano, meu amigo, eu não descarto, a gente não vai conseguir se salvar dessa vez. O Lula finge que é um democrata. Na prática, ele é um ditador. Ele apoia esse pessoal todo aqui de Cuba. Apoiou o Maduro na Venezuela, apoia tudo quanto é ditadura comunista do mundo inteiro. Por quê? Porque ele quer estar na mesma situação desse pessoal, roubar a população, ficar rico, roubando a população. Mas no final, a notícia é positiva. Aparentemente, o Trump está mesmo movendo para encerrar o problema lá em Cuba, né? Então tá aqui, ó. Procuradores federais da Flórida, na quarta-feira, retiraram o sigilo de um indiciamento contra o ex-líder cubano Raul Castro e 5 outros líderes cubanos em conexão com a derrubada fatal de um avião há 30 anos atrás, em que alguns americanos foram mortos, né? Isso significa agora que existe um caso da justiça americana contra o Raul Castro. E não foi um caso qualquer, não. Isso aqui foi votado no júri, tá? Um tribunal do júri decidiu indiciar o Raul Castro, né?
Então, aqui, ó, o Raul Castro serviu como presidente de Cuba de 2008 até 2018 e ele é ainda o maior oficial do Partido Comunista, né? Ainda é alguém que manda lá em Cuba. É lógico que a gente imagina que o que o Trump quer é uma situação do tipo da Venezuela. Ele quer tirar a liderança do Partido Comunista lá de Cuba e colocar alguém que seja simpático à ideia de mudar o regime lá em Cuba, fazer como a Delcy Rodrigues está fazendo lá na Venezuela, né? Eu imagino que isso seria a definição, isso seria a proposta. Está aqui a informação do Departamento de Justiça americano e isso é um passo importante. Então, apesar de todos os problemas, tudo indica que Cuba vai ter uma boa evolução aí nos próximos meses. Tomara que isso se resolva realmente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.